No prospecto juntado aos autos consta a descrição do evento, que ocorrerá de 25 a 1º de outubro deste ano, e o tema da palestra é Guia Prático de Direitos da Pessoa Idosa. Solicitou o pagamento de diárias e ou custo com transporte em razão da importância da atividade para a educação e direitos da população idosa do município de Presidente Prudente. O Fórum Municipal do Idoso de Presidente Prudente foi organizado pela Prefeitura Municipal, Delegacia de Polícia de Proteção do Idoso, Conselho Municipal e Coordenadoria Municipal do Idoso. E a interessada participará como palestrante sobre direitos da pessoa idosa no dia 1º. Portanto, trata-se de palestra a ser ministrada em evento de repercussão nacional, municipal, revelando-se, de certa forma, importante para a divulgação e afirmação institucional da Defensoria Pública do Estado de São Paulo na proteção dos direitos da pessoa idosa naquela localidade, a ensejar o afastamento da interessada. Entretanto, em que pese tratar de evento específico de educação e direitos da pessoa idosa, não há menção alguma da participação institucional da Defensoria Pública por intermédio do Núcleo Especializado de Direitos do Idoso. Entre as atribuições do núcleo de abrangência estadual está a promoção de educação e direitos através da elaboração de cartilhas temáticas, apresentação de palestras voltadas para idosos e as pessoas com deficiência sobre seus direitos. Pelo que consta nos autos, há ofício convite pessoal à interessada e não impessoal à instituição Defensoria Pública, por intermédio de seu órgão de execução especializado na atuação da defesa dos interesses da pessoa idosa. Não houve, portanto, designação da interessada para realizar a atividade em nome da instituição, e sim interesse pessoal na participação. Entendo assim, por analogia ao enunciado número 2 do Conselho Superior de Defensoria Pública, ser o caso de deferir o afastamento, mas sem direito à percepção de diárias ou verbas indenizatórias. Sendo assim, preenchidos os requisitos do artigo 1º da Deliberação 27 de 2007, e nos termos dos enunciados número 3 e por analogia do enunciado número 2, voto pelo deferimento do afastamento da interessada para ministrar a palestra referida, sem direito de percepção de diárias ou outras verbas indenizatórias. Caminhando para a votação, nós temos voto do... Eu concordo com o afastamento e discordo com relação à questão das diárias, como já fiz anteriormente em outros votos, por uma questão de legalidade. Se o afastamento é deferido e o dia é imputado como dia de trabalho, aos meus olhos, a pessoa faz jus ao pagamento de diário. Mas aí, você posso tratar depois. Nesse caso, vai receber hospedagem. E o deslocamento? Transporte. Não, tem transporte diário. Não. Diário é uma coisa, transporte é outra. O que envolve a verba de diário? Hospedagem. Hospedagem e alimentação só. Não, hospedagem e alimentação. Tanto transporte é que há tá pagamento à de transporte à parte. Então, nem o transporte vai ser pago. No meu voto, não. Não por quê? Porque não foi um convite institucional, não foi um convite para a Defensoria Pública participar do Fórum Municipal. Que se fosse, teria que ser feito através da Defensoria Geral do núcleo especializado, que ela faz parte. Na verdade, foi um convite pessoal para ela. Então, assim, ela tem interesse e a administração tem interesse também. A Defensoria Pública, eu entendo, tem interesse reflexo também na participação de uma Defensoria Pública ministrando uma palestra, mas não foi um convite institucional, não foi para o núcleo deliberou que dentre os integrantes ela faria participação. Nesse caso, que é o que eu pus no voto. Se fosse pelo núcleo, eu acho que teria que ser haver o pagamento diário. Como foi um convite pessoal, eu acho que não. Eu acho que eu entendi sua conversa. Nesse caso, o hospedagem vai ser pago. Vai. Não tem vai para hospedagem. O organizador do evento. Eu mantenho a minha posição. Acho que a diária permanece. Tranquilo. Fabiano, Não, mas nesse caso, só para ele esclarecer, se eu não entendi direito, mas nesse caso em particular, já está dito nos autos que a diária vai ser paga lá pela entidade, né? Não, vai ser pago diária. Não, diária não, desculpe, a Hospedagem. A interessada ligou para mim sobre a possibilidade de votação hoje, e ela me disse que a hospedagem será custeada. sim, não está nos autos isso, né? Não, isso não está nos autos. E ela pediu o pagamento de diárias e transporte ou transporte. Então, veio o pedido dela. Como houve um pedido, eu tenho que enfrentar esse pedido e votei contra. Eu acho que era uma elucidação mais ou menos do que o Wagner apresentou agora, porque aí estou querendo até colocar ao conselho para refletir. O que ela tem incluído, porque quando a gente afasta pelo conselho, a gente reconhece que algum interesse tem da instituição, né? Nesse caso, ela apresentou que o organizador está custeando
informalmente, que a hospedagem será criada pela organização do evento. Tudo bem, mas contando que informalmente esse tem a validade, isso foi dito. Isso talvez corresponderia à diária, mas eu acho que a defensoria não pode se furtar o pagamento do transporte. Isso não pode ficar a cargo da defensora que está indo com autorização do conselho, porque tem um tema de relevância e que vai ao encontro das atribuições da defensoria pública. Então, acho que dá para também fazer uma reflexão, além do que o Luiz disse, que o transporte ele poderia ser custeado pela administração, pela defensoria pública. A princípio, assim, o raciocínio que eu uso tanto para transporte como para diária é o mesmo. Se houver pagamento, tem que haver pagamento de transporte e diária. A exceção no caso, não haveria porque é que não está nos autos essa questão da hospedagem. Mas não, ela fez o pedido de diária, foi por isso que eu enfrentei. Ela fez o pedido de pagamento fez o pedido de pagamento diário. E eu estou votando pelo indeferimento das diárias e tal, pelo que já foi apresentado. Luiz Gustavo. Bom, essa questão a gente já enfrentou aqui no Conselho na ocasião do voto divergente que eu tive com relação ao afastamento de duas servidoras que também pediam diária para ir até um congresso apresentar um trabalho que elas desenvolveram na Defensoria Pública. E a época, o que eu coloquei é que o artigo específico da nossa lei, que ele prevê o afastamento sem percepção de vencimentos, aliás, sem prejuízo dos vencimentos, para eventos e congressos, enfim, qualquer evento sentido de aprimoramento, ele prevê um tipo de interesse institucional, que é o interesse institucional no aprimoramento do técnico, do defensor, mesmo na sua participação no mundo acadêmico, nos congressos científicos, enfim, que realmente tem um interesse da instituição. Por isso, há a autorização do afastamento sem prejuízo dos trabalhos, sem prejuízo dos vencimentos, para uma atividade que claramente não é a atividade fim da pessoa. Por outro lado, o artigo 16, parágrafo único, quando ele fala terá direito à percepção de diárias o defensor público se afastar do cargo para estudo ou missão no país ou no exterior, bem como para participar de congressos e outros certames científicos no interesse da Defensoria Pública do Estado, ele prevê um tipo diferente de interesse, né? Porque, salvo o contrário, ele não precisaria prever essa última fala aqui, essa última parte, interesse institucional. Porque todo afastamento pressupõe um tipo de interesse, né? Daí que eu falo o seguinte, para que haja o pagamento de diária, tem que haver um interesse imediato da instituição, enquanto representação, ou mesmo enquanto um projeto de representação, ou um projeto de trabalho, desenvolvimento específico, da instituição, seja da administração superior, seja de um núcleo específico. Enfim, não pode ser algo voltado exclusivamente à pessoa de um defensor ou de um servidor, tem que ser algo maior, né? São diferentes os interesses, tanto que isso levou o Conselho a afirmar o enunciado 2, né, que prevê o afastamento sem diária. Essa construção que eu faço, eu acho que se aplica inteiramente a esse caso, e por isso eu concordo com o Wagner, eu acho que não deve haver percepção de diária nesse caso, porque o afastamento dela para esse curso específico, ele não é um projeto de representação ou de atuação da Defensoria enquanto instituição, ele é voltado à servidora, e é lógico, tem um interesse institucional, justamente por isso que a gente vai afastá-la sem prejuízo de vencimentos. Eu entendo o seu posicionamento, mas isso vai voltar às vezes não fica discutindo sobre ele. A sua fala, a que você falou, na sua concepção existem dois interesses públicos, um primário, imediato e o imediato, e o secundário, então é um raciocínio válido, acho que não é inválido não, mas é que eu acho que, pelo menos na minha forma de pensar, o caput do artigo é muito mais mandamental do que o parágrafo.
E nesse caso específico, sem polemizar, só para tentar construir um futuro aí. E companhia mandamental, a exceção, na verdade o parágrafo 1º, o parágrafo 1º excepciona, né? Mas no dia que ela estiver lá em presidente prudente, será dia de exercício do trabalho. Vai entrar em exercício da atividade dela. Conta para todos os fins. Né? Mas tudo bem, já foi debatido. E, se não me engano, o enunciado foi criado numa outra situação, só no melhor juízo também. Porque nós tínhamos um problema de afastamento aqui. Antes da criação do enunciado não se afastava ninguém. Aí se criou o enunciado somente para permitir o afastamento. Foi bem que a gente discutiu naquela vez passada, não foi? Então, estava sendo definido todos os afastamentos era outro pedido quadro. individual. Mas Então, era outro quadro. Mas é isso. Não, é outro quadro. São vários argumentos que se renovam e tal. Eu mantenho a posição. Acho que o pagamento diário é previsão legal. Vou colocar em votação, então. Tá? Você quer falar? Dele é dos dois, né? Ele vai caminhar para parcialidade. Diário e Diário e transporte. Então, tem duas propostas de voto, o voto do relator e a do Luiz Eduardo, que é por pagamento de transporte e diária. Então, nos termos do voto do relator, quem concorda mantém-se como está. Então, vencido por maioria, nos termos do voto do relator, vencedor, voto vencedor. Vencidos o conselheiro Luiz Eduardo, Pedro Avelar e Alexandre Orsi. Deferido o afastamento sem direito de percepção diária ou permanente. permite. Não seria mais técnico. Não, estou pensando alto. Dizer que é questão técnica, porque as pessoas técnicas acham que é essa. Ela vai se renunciar. Não é isso? Não, tecnicamente, o conselho estava fazendo isso, mas eu acho que tecnicamente é melhor, acho que é mais adequado você definir. Você não pode condicionar, porque o afastamento não tem condicionar uma vontade nada. O afastamento não tem nada a ver com o afastamento diário. Exatamente. Não dá para condicionar, não. Se ela não quiser mais o afastamento do errado, assim, já condicionando, mas eu acho que pensando melhor, não tem como você condicionar o afastamento. E assim, caso ela queira abrir mão do afastamento por não ter sido definido pedido diária, é só ela fazer a petição e informar que não vai mais participar destino da participação do evento. Mas a princípio acho que a gente tem que definir o afastamento e definir ou não definir a diária. É diferente se previamente a pessoa apresenta a renúncia, que aí vai encaixa perfeitamente o renunciar, que aí já não tem nem discussão a questão. Sai, tudo bem? Então eu vou chamar o 292, 294, 296 de 2014. São todos impugnação ao resultado do concurso de promoção do nível 1 para o nível 2, publicado no Diário Oficial de 23 de agosto de 2014. O 292 é Milena Jaqueline Reis, o 294 Rafael Soares da Silva Vieira e o 296 Amanda Ruiz Babadapoulos, todos com a relatoria, para quem eu passo a palavra da conselheira Cátia. Trata-se de impugnação do processo 292 de 2014, Milena Jaqueline Reis. Trata-se de impugnação ao resultado do concurso de promoção do nível 1 para o nível 2, publicado no Diário Oficial de 23 de agosto de 2014, ofertada pela defensora pública interessada, que manifestou seu inconformismo com a pontuação que lhe foi atribuída aos títulos. Nas razões recursais, a impugnante apresenta uma planilha com descrição das atividades realizadas e a pontuação que entende fazer jus, totalizando 4 pontos. É o breve relato, passo às considerações pertinentes. Eu abri um tópico para falar da tempestividade do recurso. O recurso foi ofertado no dia 29 de agosto de 2014 e respeitou o prazo de 5 dias contados da publicação de 23 de agosto de 2014. Ainda que o resultado do certame tenha sido retificado por meio do voto aprovado na sessão pública realizada na mesma data em que protocolizado o recurso, evidencia-se que o novo voto, que corrigiu o erro material das listas dos defensores públicos classificados e efetivamente promovidos pelos critérios de antiguidade e merecimento, não sofreu qualquer alteração no tocante à pontuação da requerente. Assim, opino pelo conhecimento do recurso,
sendo irrelevante, no caso, a ausência de ratificação após a republicação do resultado do concurso ocorrida no dia 30 de agosto, em homenagem aos princípios constitucionais da celeridade e efetividade do processo. Com efeito, a situação se coaduna com a ressalva do ministro Luiz Fux ao julgar o recurso especial 886-405 do Paraná, no sentido de que o interesse recursal nasce com a publicação da decisão, por isso que não há necessidade de o recorrente, que se deu por esclarecido, aguardar o esclarecimento da parte adversa. Ademais, em não havendo modificação da decisão no julgamento nos embargos, desnecessária a reiteração, figura não prevista no Código Processual Civil. Ocorrendo a modificação, o recurso anteriormente interposto estará por prejudicado, caso não interposto outro. De qualquer forma, então, passo a analisar o mérito do recurso. Da atribuição de pontos à recorrente. A recorrente sustenta, em apertada síntese, que deixou de figurar no rol dos promovidos no concurso em virtude de sua pontuação para a classificação na promoção por merecimento ter atingido 1,2 pontos, ao passo que a somatória que entende correta é de 4 pontos. Assiste parcial razão à interessada, conforme restará demonstrado. A planilha de folhas 4 a 5 e a pontuação ali indicada do pedido dela, tá? 4 a 5 do processo. Em nada diferem dos scores atribuídos pelo eminente relator no tocante aos 5 primeiros certificados, cuja somatória corresponde a 1 ponto. Além deles, também foi atribuído 2/10 ao certificado de participação no pré-encontro estadual dos defensores públicos estaduais do ano de 2011, pois, conforme fundamento exposto no item 6, encontros e pré-encontros do voto, a atividade se desenvolveu anteriormente à vigência do novo regramento da deliberação 244 e assim foi considerado como curso de aperfeiçoamento. Portanto, no que tange às atividades inseridas no grupo 1 da nova deliberação, a recorrente somou 1 ponto e 2/10. De outro lado, é oportuno notar que nenhuma pontuação foi atribuída à participação no 4º curso preparatório de defensores públicos, sob o fundamento lançado no item 13, curso de formação ou acolhimento na carreira, que aplicou o entendimento adotado nos precedentes do colegiado, tais como exemplificam os processos deste Conselho 15 de 2012 e 65 de 2013. Quanto à participação na 3ª e 4ª Conferências Estaduais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do que dispõe a deliberação 244, foram aplicados os seguintes critérios. 3ª Conferência não foi atribuído ponto porque realizada em 2011. Na 4ª Conferência não foi atribuído ponto porque não restou comprovada a participação na pré-conferência correspondente do mesmo ciclo, conforme a exigência do parágrafo único do artigo 9º da deliberação 36 de 2007, com a nova redação dada pela 244. No entanto, a recorrente participou do 6º Encontro Estadual dos Defensores Públicos no ano de 2013, quando vigente a deliberação 244, cujo artigo 19 alterou a redação do artigo 11 da deliberação anterior, que é a 120, acrescentando-lhe o parágrafo único que diz o seguinte: a participação do defensor público no encontro anual da Defensoria Pública será considerada atividade institucional extraordinária para fins de promoção na carreira, atribuindo-se 1 ponto no concurso de promoção. Nessa esteira, além de 1 ponto e 2/10 já somados, a recorrente faz jus a mais 1 ponto correspondente ao certificado de participação no 6º Encontro Estadual dos Defensores Públicos de São Paulo no ano de 2013, totalizando 2 pontos e 2/10. Em vista do exposto, opino pelo provimento parcial ao recurso para acrescer o ponto que deixou de ser computado na planilha de folha 146 do processo 12 de 2014, atribuindo à defensora pública Milena Jaqueline Reis o total de 2 pontos e 2/10. Em consequência, a classificação da recorrente passa a ser a 44ª, resultando alterada a colocação do defensor público Felipe Capra da Cunha Lopes, que passa a ocupar a 45ª posição.
mantidos os demais classificados na mesma ordem das posições subsequentes. É como eu gosto. Na verdade, ela juntou o prévio relato nesse no encontro. Deixou de ser computado. Qual era? Encontro estadual de 2013, né? E esse tipo de prévio relato Milena Jaqueline Reis. Também não, ela não se promoveu. Mas os outros têm impresso? Ah, aquele ela foi pegar. Os outros não estão aqui. Processo 294 de 2014, interessado Rafael Soares da Silva Vieira, também impugnação ao resultado do concurso de promoção do nível 1 para o 2. Trata-se de impugnação ao resultado do concurso de promoção do nível 1 para o 2, publicado no Diário Oficial de 23 de agosto de 2014, ofertada pelo defensor público interessado para manifestar seu inconformismo com a desclassificação no âmbito do processo 80 de 2014. Nas razões recursais, o impugnante alega que, de fato, juntou o trabalho jurídico exigido pelo artigo 6º do edital de regência, produzido em data posterior à publicação do edital. Pretende a aplicação analógica do artigo 284 caput do Código de Processo Civil para que seja admitida a emenda da instrução de seu processo, sendo que juntou desde logo cópia de petição datada de 18 de dezembro de 2013 e, superada a falha, pretende que resulte no cômputo da pontuação de merecimento sua inclusão no rol dos promovidos para o nível 2 da carreira. É o breve relato, passo às considerações. O tópico da tempestividade reproduz o que foi lido no processo 282, então eu reitero o que foi falado lá, e abri um tópico que trata da desclassificação. O recorrente sustenta, em apertada síntese, que foi afastado do concurso com fundamento no artigo 6º, caput, inciso 1, cumulado com os parágrafos 5º e 8º do mesmo dispositivo do edital, em virtude de ter juntado cópia do trabalho jurídico produzido em data posterior à da publicação do edital. O defensor público interessado admite ter cometido lapso,
porém entende que a falha não justifica sua desclassificação do concurso, medida que, no seu entender, foi desproporcional, já que seria possível ao Conselho Superior converter o julgamento em diligência para o saneamento do erro, ou ainda ser admitida na fase recursal. Aduz, em socorro à tese defendida, que a deliberação 244 não exige a juntada específica e exclusiva de petição do período compreendido pelo edital para que o candidato concorra ao concurso de promoção por merecimento, colacionando a disposição do artigo 7º, inciso 2º da norma. Todavia, em que pese o natural inconformismo do recorrente com sua desclassificação, seus argumentos não têm o condão de suplantar os bem lançados fundamentos do voto condutor do resultado do concurso. Destarte, diversamente do que entende o recorrente, a deliberação de regência dispõe no parágrafo 5º do artigo 7º que os elementos mencionados neste artigo deverão referir-se ao período iniciado no primeiro dia seguinte à data da última promoção do interessado, por antiguidade ou merecimento, ou de seu ingresso na carreira de defensor público, conforme o caso, até o último dia do período indicado no respectivo edital. Por sua vez, o inciso 2º do artigo 7º faz expressa referência à cópia de peça processual ou trabalho jurídico resultantes de sua atuação como defensor público. Assim, se a aludida deliberação estabelece no parágrafo 3º do artigo 1º que o concurso será aberto por meio de edital, é certo que as regras orientadoras do certame, aplicáveis em condições de absoluta igualdade a todos os inscritos, devem ser fielmente respeitados pelo Conselho Superior. Nessa esteira foi o item 10 do voto que analisou detidamente os 6 casos de apresentação de peça processual, trabalho jurídico fora do edital ou de ausência de apresentação de peça processual, trabalho jurídico, tal como ocorreu com a aqui recorrente no âmbito do processo 80 de 2014. Os fundamentos normativos que embasam a desclassificação dos candidatos que desatenderam à regra são os seguintes. Artigo 6º, no ato da inscrição para a promoção por merecimento, o candidato deverá instruir o requerimento com os seguintes documentos. Inciso 2, cópia de peça processual ou trabalho jurídico resultantes de sua atuação como defensor. Parágrafo 5º, os elementos mencionados neste artigo deverão referir-se ao período iniciado no primeiro dia seguinte à data da última promoção do interessado por antiguidade ou merecimento, ou de seu ingresso na carreira de defensor público, conforme o caso, até o último dia do período indicado no respectivo edital. E o parágrafo 8º diz que os elementos mencionados neste artigo são obrigatórios apenas para os inscritos para a promoção pelo critério de merecimento, dispensando-se a sua apresentação no caso de inscrição exclusiva pelo critério de antiguidade. Portanto, não há como se reputar de somenos importância a falha cometida pelo recorrente, que deixou de instruir sua inscrição para o concurso de promoção por merecimento com os documentos indispensáveis e em conformidade com as regras do edital, de modo que nenhum reparo merece a lista de promoção republicada no dia 30 de agosto de 2014. Por fim, ressalto que a pretendida aplicação analógica do artigo 284 do Código de Processo Civil é descabida, posto que a técnica do aditamento da postulação incide na fase inicial do processo civil, ao passo que o presente procedimento ultrapassou a fase decisória. A mera possibilidade de retificações e complementações dos documentos juntados após a publicidade do resultado do concurso de promoção pelos candidatos traria grande insegurança jurídica para além da flagrante violação às disposições expressas do edital. A pretensão, igualmente, não merece acolhimento. Em vista do exposto, opino pelo não provimento ao recurso. É assim que voto. Essa ele apresentou depois dos votos? Não, ele apresentou uma inscrição, mas com data posterior. Não. E depois ele apresentou uma data, uma peça com data dentro do período. Aqui no recurso. Quer falar? Qual palavra? Não discordo, né? Mas só para registrar, eu até dou razão em certa parte, o compromisso dele, mas não vou mudar o voto, né? Porque quando a 244 foi aprovada, no voto deste conselheiro, né, foi isolado também, propunha-se que num pequeno percentual, acho que era a quinta parte, só não era 20% da pontuação, ficasse reservada, e foi o fundamento até, com todo respeito, jurídico, né? Ficasse reservada a análise da petição apresentada
e também do relatório apresentado, porque não está lá na lei para inglês ver. Alguma coisa tinha que servir. Lamentavelmente não serve para nada. Esse colega, se tivesse entrado com a petição de carga dos autos, venho requerer carga dos autos, era a petição, ninguém poderia falar nada. Poderia promover o rapaz só porque... Agora, ele pode estar com ação civil pública medonha lá e não vale nada, porque é extemporâneo. Mas enfim, são regras, em promoção a gente não tem que abrir mão disso. Eu só quero falar que, de fato, espero que algum dia se consiga analisar, se consiga entender que essa peça que se junta é para alguma finalidade, é para alguma coisa. Porque do jeito que está hoje aí, basta acertar uma petição de vista dos autos, de carga, que já valeria, né? E a petição que ele juntou com o recurso é uma informação de conta bancária para depósito de alimentos. Bom, também não ajudou muito, né? Eu esperava que pelo menos ele tivesse juntado uma ação civil pública, né? Bom, também não ajudou muito. De qualquer forma, fica o registro, mas em matéria de promoção, há que haver a formalidade absoluta, né? Obediência à forma. O rapaz ia de ajudar, né? Pelo menos não está em situação civil pública lá, né? Pois é, ele estava atento a essa situação. Defensora, não adianta, você é um super defensor. Tentou. Paciência. Vou encaminhar para votação os termos de voto da relatora. Quem concorda manter-se como está, aprovado por unanimidade. 296 de 2014. Vamos voltar novo? Então, 292. Tá certo. Realmente não houve encontro do encontro de 2013. Quanto estadual emitiu que eles conseguiram voto? Mas aí, como que fica seu voto? É só da acolhida só para esse só estadual. Tá. Parcial, Isso, não, eu Chegaria se ela tivesse êxito em todo o recurso. Aí acredito que ela... Ah, sim, ela subiria. Aí sim, aí sim. Eu sou revisor, né? Os termos do voto da relatora. Chegou do revisor, ele falou. Quem concorda, mantenha-se como está, aprovado por unanimidade. Agora o 296 de 2014. Isso. O recurso do processo 296 de 2014, da interessada Amanda Ruiz Babadopoulos, ele foi disponibilizado para todos, né, o voto, e ele resulta na perda do objeto recursal, porque com a retificação do resultado promovida na semana seguinte, inclusive na mesma data em que ela fez o protocolo do recurso, foi corrigido um erro material e ela foi promovida. Então, o meu voto é no sentido de que seja considerado prejudicado o recurso pela perda do objeto. Então, eu opino pelo não conhecimento. Como o voto foi disponibilizado, ele é muito simples e houve a retificação aqui em sessão pública, se me dispensarem a leitura do voto. A gente agradece. Vamos ter os votos da relatora. Quem concorda com eles como está, aprovado por unanimidade. A gente tem alguns, até seguindo a pauta, com uma certa urgência. Na verdade, já tenho todos esses votos prontos. Então, eu vou chamar aqui, seguindo a ordem 280 de 2011, interessado coordenador da Regional de São Carlos. Assunto e propósito de alteração da deliberação 132 de 2009, que regulamenta a criação dos regionais interior, capital região metropolitana. Com a palavra com o conselheiro Alexandre Lopes. Já adiantando que é um pedido de conversão de diligência, mas o voto é um pouquinho longo porque já passaram por duas, essa é a terceira gestão, terceiro relator desse processo e infelizmente também vou ter que pedir conversão porque houve algumas alterações e acho que algumas informações que a administração superior tem que trazer, até com a possibilidade de criação de novas regionais.
Interessada, coordenadora regional de São Carlos, objeto proposta de alteração da deliberação 132 de 2009, que regulamenta a criação das regionais do interior, capital e região metropolitana. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros, trata-se de proposta incitada pela excelentíssima coordenadora regional de São Carlos para alteração da deliberação 132 de 2009, cuja pretensão é modificação da abrangência de sua regional. Juntou documentos para instruir seu pedido às folhas 9 e 64. Em seu requerimento, solicitou a voz oitiva dos coordenadores regionais de Campinas e Ribeirão Preto, regionais envolvidas na retro-mencionada alteração, fossem excluídas da regional de São Carlos as cidades de Casa Branca, Cândido Rodrigues, Santa Ernestina e Fernando Prestes, incluindo-se em contrapartida as cidades de Lene e Pirassununga, sob o argumento da adequação entre as avenidas regionais e as circunscrições judiciárias do Tribunal de Justiça. O presente processo inicialmente fora distribuído ao excelentíssimo conselheiro Dr. Pedro Antônio Abelar, biênio 2010-2012. O ilustre relator à época, por entender que a discrepância apontada no pedido inicial entre a divisão de cidades corregionais da Defensoria Pública e as circunscrições judiciárias do Tribunal de Justiça não se limita às regionais ali apontadas, converteu sua decisão em diligência para que a segunda e terceira subdefensorias públicas colhessem as manifestações de todos os coordenadores regionais em que houvesse referida discrepância e posteriormente se manifestassem sobre eventual alteração da deliberação 132 de 2009. A segunda e terceira subdefensoria juntaram às folhas 78 e 84 uma planilha em que a descrição de todas as cidades dentro de cada regional de defensoria pública, as circunscrições judiciárias a que pertence e dentro da deliberação 132 em que regional esta cidade sede de circunscrição está inserida. Com o retorno dos autos ao primeiro relator, este pediu complementação das diligências para a segunda e a terceira subdefensorias se manifestassem sobre a viabilidade administrativa da alteração das divisões de regionais a partir do critério adequação à circunscrição judiciária. Diligência pedida na conversão anterior e não cumprida. 2. Fossem juntadas manifestações dos coordenadores regionais sobre a retromencionada alteração da deliberação 132. Diligência também pedida na conversão anterior e não cumprida. E 3. Informação a serem prestadas pela segunda e terceira subdefensorias acerca das diligências acerca das distâncias entre as diversas comarcas e circunscrições judiciárias em relação às regionais da Defensoria Pública, nova diligência. As folhas 93 e 160, diversos coordenadores regionais se manifestaram acerca das peculiaridades de suas respectivas regionais. Após as folhas 169 a 172, a segunda subdefensoria pública se manifestou e as folhas 175 e 176 adveio nova manifestação da terceira subdefensoria. O presente feito foi redistribuído, e olha que interessante, hoje os dois ex-relatores estão sentados aqui nessa mesa. O presente feito foi redistribuído à excelentíssima conselheira doutora Fabiana Botelho Zapata, biênio 2012-2014, em que, após longo relatório sobre o que até então ocorrera nos autos, converteu em diligência solicitando informações da segunda e terceira subdefensorias públicas acerca do impacto que eventual alteração da deliberação causaria na atuação dos defensores públicos nas análises de prisões em flagrantes, delitos e apreensões de adolescentes dentro das regionais de defensoria pública. As folhas 187 e 200, a segunda e a terceira subdefensorias públicas prestaram informações e juntaram documentos. Processo redistribuído a esse relator, após advieram novas informações e documentos da coordenadora regional de São Carlos e dos defensores da unidade de Araraquara. Ao resumo sucinto dos autos. Embora entenda que esta gestão do Conselho Superior deva assumir o compromisso de votar esse processo, forçou-se a reconhecer que com o processo de expansão dentro da instituição e a criação de novas unidades, não sedes de regionais, existe hoje a possibilidade de descentralização administrativa de algumas regionais,
ainda que abstrata, com criações de novas regionais, tendo como sedes algumas dessas novas unidades. Com efeito, é sabido que muitas regionais da Defensoria Pública possuem extensão territorial e número de cidades abrangidas muito grandes, dificultando, por exemplo, a fiscalização adequada do convênio de Defensoria Pública com a OAB, em cidades sem atuação direta da instituição. Outro sim, a descentralização a descentralização na administração pública deve ser buscada sempre que possível como uma das formas de se implementar o princípio da eficiência. Contudo, ainda não se sabe muito bem se as novas unidades criadas possuem estruturas materiais e humanas para se tornarem sedes de novas regionais. Referidas informações podem ser fornecidas de melhor forma pela segunda e pela terceira subdefensorias públicas. No outro ponto, entendo que a definição desse processo, seja pela criação de novas regionais, seja para a alteração da divisão de cidades das regionais existentes, seja, enfim, para a manutenção da divisão existente, passa necessariamente pelo critério que este colegiado elegerá para sua definição. Com efeito, é indispensável que se defina se o critério para a divisão de cidades regionais será o da simetria com as circunscrições judiciárias do Tribunal de Justiça ou a distância entre sede da regional e as respectivas cidades. Referido critério, por redundar na divisão das regionais, atingirá muitos defensores, de modo que entendo também pertinente escutá-los sobre qual critério entendem mais correto para a referida divisão. Assim, voto pela conversão em diligência do presente feito para que, 1. A segunda e a terceira subdefensorias públicas, no prazo de 60 dias e após colherem as manifestações dos coordenadores regionais e auxiliares das unidades criadas nos últimos processos de expansão, se manifestem acerca da possibilidade de criação de novas regionais no âmbito da instituição, a partir dessas novas unidades. 2. Concomitantemente à diligência acima, abra-se consulta pública para que os defensores se manifestem acerca de qual critério entendem mais correto para a divisão das cidades nas regionais de Defensoria Pública. Essa definição de critério também passará necessariamente, eu acho, como uma questão de ordem após a diligência, porque a gente precisa saber, até porque se você fizer uma readequação por um critério, são várias cidades envolvidas. Então a gente vai ter um trabalho para se definir e de repente vai se estabelecer outro critério nessa divisão de cidades. Eu acho que perpassa necessariamente para saber qual critério o Conselho Superior vai entender como o adequado para a divisão de regionais. Independente, é claro, da possibilidade eventual de criação de novas regionais. Bom, na verdade, queria falar que eu considero adequada aí a preocupação do conselheiro Alexandre de consultar primeiro os coordenadores e os defensores como um todo, fazer uma consulta pública. Aliás, principalmente segunda e terceira. Inclusive abrir espaço para que a segunda e a terceira sub se manifestem formalmente, façam um estudo. Na verdade, agora as subs estão preparando um estudo para rever essa questão. Nós temos uma funcionária que vai compilar os dados. Eu só, na verdade, eu acho que pediria, ao invés de 60, 90. Não, eu coloquei o prazo de 60 dias, é claro que para escutar vocês, aquilo que vocês entenderem, mas se pedirem 120 dias também, não, eu acho que não. Que vocês entenderem se pedirem quase 2 anos, pode ser um melhor mandato, ainda, senão a gente vai pro terceiro daí, né? Porque, na verdade, o grande entrave aí, do ponto de vista prático, primeiro é saber como nós vamos fazer essa divisão, o critério que você aponta, né, que há dúvidas quanto ao critério, também saber as necessidades administrativas exatas, o que a gente já tem uma noção, como a gente vai atender essas necessidades administrativas. Porque na medida em que você cria novas regionais, talvez descentralizando ou dividindo as regionais já existentes, você tem todo um impacto na questão dos diretores técnicos, atuação em perícia, atuação em, enfim, uma série de questões administrativas que são concentradas nos coordenadores regionais e nos diretores técnicos. Além disso, tem também a questão
que o próprio ato DPG 81 agora prevê os centros regionalizados de administração, que com certeza vão ter que ser, se a gente criar novas regionais, vão também ter que ser expandidos para essas novas regionais. Então, acho que tudo isso impacta nesse estudo que nós vamos fazer, e aí é só essa questão, mas de resto concordo. E só com relação ao prazo. Mas, ô Luiz, aí a SUB vai trazer uma proposta de divisão ou não? A ideia é a SUB trazer um estudo que aponte, um estudo que aponte qual o quadro existente, qual o ideal, assim, possíveis movimentações, exato, e aí trazer isso para o conselho e também para a carreira. E também já coletar, né, a manifestação dos coordenadores ali na linha do voto do Alexandre. Então, porque talvez seria melhor a gente primeiro ter essa proposta para depois submeter a consulta dos coordenadores. Porque se deixar muito aberto para os coordenadores, qual que é o critério? Oi? A subsemana? Porque a preocupação é você deixar em aberto essa consulta para os coordenadores de qual critério eles entendem mais adequado. Acho que a resposta não vai ser tão... Na verdade, quanto ao critério adequado, coloquei no item 2 do voto de diligência, é consulta pública para que todos os defensores possam opinar, se eles entendem, se é a questão de critério, que isso você sabe muito bem, porque a sua regional também é bem grande, se é o critério de distância de regional, ou se é o critério de circunscrição judiciária, porque eu não vislumbro nenhum outro critério para análise de divisão. Daí é uma consulta pública para os defensores. E o item 1, que eu peço a manifestação da segunda e terceira sub, é para que eles escutem os coordenadores regionais e de unidades das novas unidades sobre a possibilidade de criação, e claro, um estudo feito também pela segunda e terceira sub, sobre a possibilidade dessas unidades virarem sede de novas regionais. Não, eu entendi, porque assim, já houve uma consulta anterior dos coordenadores, né, com relação a eventual alteração da sua regional. Minha preocupação é a gente fazer uma nova consulta aberta, assim, sem uma proposta de definição de critério, e depois a coisa não andar de novo. Eu acho que a gente podia caminhar mais ou menos da seguinte forma. A gente faz o levantamento nas subs de toda a realidade, a forma como uma possível descentralização impactará a administrativa, quais são os critérios para que haja essa descentralização, o que a gente precisa em termos de administração para suprir essa eventual descentralização, e também já pensa nesses eventuais critérios. Traz de novo para o conselho, e aí a gente vê se a gente vai abrir a consulta, de que forma, aliás, a gente vai abrir a consulta para os coordenadores e para os defensores como um todo, depois desse estudo e dessa primeira conversa, digamos assim. Então deixaria só o item 1, nesse momento, a diligência, o item 1. E para depois uma eventual consulta pública dos defensores após o estudo. Porque assim, a princípio, a proposta era de alteração, na verdade, das cidades que abrange a regional. E aí depois virou um negócio mais amplo. E tem algumas questões aí de alterações da regional que não são mais urgentes, né, porque já passou por 2 sessões, mas que a gente precisa resolver, porque isso tem impacto, inclusive, na nossa atuação na central de flagrantes e em outras questões. Tem comarcas que encaminham os flagrantes para 2 regionais da defensoria no interior. E aí o defensor não sabe se pertence à regional dele ou se pertence ao outro, entendeu? Então isso a gente precisa resolver mais urgente. Isso acho que primeiro, depois pensar na criação de outras regionais, que acho que vai ter um impacto maior nessa organização administrativa. Mas qual é a sua proposta? Não, então, eu acho que encaminhar primeiro para a segunda e terceira sub, apresentar uma proposta já de divisão, de correção dessas regionais primeiro, e, se for o caso, de criação de novas regionais, que eu acho que não vai ser o... Na verdade, a proposta pode até ser pela não divisão, né? Sim. Talvez isso aconteça. Então vamos fazer a conversão em diligência em 90 dias
para segundo e para terceiro. Aí eu tiro a consulta pública e após o retorno daí Aí a gente Então, encaminhando nesses termos pela dirigência 90 dias para a segunda e para a terceira sub. Quem concorda, mantenha-se como está, aprovado por unanimidade. Tem o 356 de 2013 também, tá aqui já há um tempo na pauta, ele tem o voto pronto, até pelo arquivamento, salvo engano. Excelentíssimos conselheiros, versam os autos sobre proposta de alteração das atribuições da Regional de Osasco, Unidade de Carapicuíba, primeira e terceira Defensoria Pública, com a finalidade da terceira Defensoria Pública passar a contar com atuação na área da infância e juventude, tendo em vista que a primeira Defensoria Pública estaria sobrecarregada. Consoante noticiado a este Conselho Superior, após o último concurso de remoção, os defensores públicos ocupantes destas Defensorias Públicas se removeram, razão pela qual este conselheiro contou com o auxílio desta Secretaria, no sentido de proceder à consulta dos atuais ocupantes do cargo, assim como do coordenador auxiliar sobre o interesse na medida pretendida. Depreende-se da manifestação lançada por estes defensores públicos o interesse no arquivamento do processo, na medida em que o atual ocupante da terceira Defensoria Pública, que possui atribuições em família e fazenda pública, não possui interesse na alteração mencionada. Sem prejuízo, os subscritores solicitam a atenção deste Conselho Superior quando da discussão acerca da nova expansão de cargos, requerendo-se a criação de novo cargo com atribuições na área da infância e da juventude na unidade de Carapicuíba. Ante o exposto, voto pelo acolhimento do pedido de desistência. Vamos ter os votos do relator. Concordo, mantém-se como está. Aprovado por unanimidade. Tem dois aqui que o relator Horácio não está presente. 112? Não está aqui, não. Os 351 de 2013 é o Bruno pediu vista, também está presente. Na próxima sessão traz o presente. O 355, o Bruno também é o relator, não está presente. 356 a gente voltou agora. 359 está aqui com voto. Alteração do regimento interno dos servidores. É um dispositivo? É proposto? Uma proposta. Eu mandei, eu pedi para a Sara mandar o voto, remandar, eu já tinha mandado, reencaminhar, perdão. Já tinha encaminhado uma proposta de alteração do regimento interno, algumas adequações. Eu mandei tanto o voto como a planilha encaminhada pela então primeira subdefensoria. É adequação de alguns termos, adequação, algumas colocações de novas atribuições. Longo voto? Talvez vai acabar nele. Então, talvez traga alguma discussão. O voto tem 3 folhas e meia. Vamos ler, né? Então vamos seguir. Você poderia mandar, sabe? Interessante, inclusive, que alguém depois faça vista, porque eu tenho. Eu vou aprofundar o debate. Acho que eu indagaria aqui de vista desse processo. Esse? Não que tem algumas coisas, né? Vou voltar. Servidores. Vou pedir vista pra ele. Eu tô fazendo uma manobra aí. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros, cuida-se de proposta de alteração da deliberação CSDP 111 de 2009, que instituiu o regimento interno dos servidores públicos da Defensoria Pública, elaborado pela primeira Subdefensoria Pública Geral. Afirma que a proposta foi elaborada a partir de sugestões recebidas pelo Departamento de Recursos Humanos da CGA, considerando apontamentos tirados de consulta pública realizada após reunião aberta destinada à discussão sobre a distribuição de cargos de servidores. Pede a celeridade na